quero interromper. Não, sim, claro, pode vir. É porque a gente está focando muito. Eu só quero complementar o que a Michelle está falando. Eu só quero complementar o que a Michelle está falando. A gente está focando muito no posterior, em cima de um fato. A gente está focando muito no posterior, vem cá, Michelle, em cima de um fato ocorrido. Só que pode se repetir. Sim. E provavelmente vai se repetir porque eu conheço meu pai. A labirintite é algo que vem numa crescente ao longo do tempo, ainda mais com o uso contínuo dessas novas medicações. Então, focar principalmente no que pode acontecer novamente. Imagine se acontece novamente e há esse quadro novamente de atraso no atendimento de forma inacreditável. 24 horas depois, inclusive inaceitável, mais 24 horas depois, ele se dirigiu ao hospital para aí sim fazer exames e ficar em um tempo de observação. Então, quando você fala em observação, não é alguém ficar olhando para a cara dele e ver se ele vai se desmaiar porque o sangue já correu por dentro da cabeça dele. A observação ela tem que vir acompanhada de um quadro profissional com equipamentos a serem habilitados para assim terem um quadro inicial do que está acontecendo. Você acha que essa demora do ministro foi proposital? Vimos de longe, sim. Sim. O senhor acredita que essa demora foi proposital do ministro? Não, o que eu acredito é o seguinte: o que está nos autos não é o que está acontecendo na vida real. Você tem que seguir o que está nos autos para que a garantia de uma pessoa continue existindo. E infelizmente isso não é o que está acontecendo. Então é lógico que nos leva a crer que há alguma coisa de errado. Porque eu acredito na competência da Polícia Federal, acredito na competência dos envolvidos, mas há muitos quadros estranhos que estão acontecendo que nos levam a crer, que nos levam a desconfiar que a melhor situação no momento é ele ser acompanhado dentro de casa da sua esposa, da sua filha, da sua família, porque provavelmente é um acidente que vai acontecer novamente. Isso nos deixa totalmente aflitos nesse momento. A PF decidiu que nesse momento não tem como resolver a questão do ruído do ar-condicionado. Isso pode ser mais um também? Ele não dorme, né? Ele não dorme. Ele fala comigo, com a Michelle ali, a gente conversa depois que cada um entra, durante seus 30 minutos, a gente conversa muito depois ali. Ele fala que é torturante, não é o barulho do ar-condicionado que fica ali na sala dele, não é na sala dele, é um barulho do ar-condicionado que tem, parece um ar-condicionado central do lado de fora, que impossibilita qualquer pessoa de ter uma vida saudável, mesmo estando preso numa solitária, na situação que ele se encontra. Inclusive o quadro dele, de saúde, e o quarto dele, nos foi relatado ali por pessoas que frequentam o local, é molhado o quarto dele. E não é que ficou molhado e passou o pano secou, não. Continua sendo molhado o tempo inteiro porque possivelmente há outros problemas estruturais que não são sanados. Então, parece que é alguma coisa que é proposital, porque não é possível você tratar uma pessoa, um ex-presidente, dessa maneira. Não sendo acesso ao quarto, não, separado. Não sendo possível a ida para casa, vocês vão pedir algum tipo de transferência do local? A defesa está toda agindo numa linha de bom senso. Se você não tiver um acompanhamento integral diante de uma pessoa de 70 anos, com as diversas comorbidades que ele tem, depois de um evento como esse, extremamente grave, que só foi autorizado o seu exame cerebral ali 24 horas depois, que provavelmente vai acontecer de novo. Se você não tiver um acompanhamento integral, não é de familiar só não, tem que ser médico, enfermeiro integral acompanhando ele. Eu tenho receio e quase certeza que vai acontecer novamente e pode ser uma coisa fatal. O ministro negou o pedido de prisão domiciliar por causa do risco de fuga. O senhor acredita das instalações da Polícia Federal, o senhor considera que é o lugar correto para um preso com tantas comorbidades? Não, é lógico que não é. Como a Michelle falou aqui anteriormente, o Collor foi para casa porque tinha apneia do sono. E a apneia do sono o Bolsonaro já tem há muito tempo e tá enfrentando esse problema ainda. Problema de ferro no sangue, falta de ferro no sangue, problema de labirintite. Já fez mais de 9 cirurgias, cerca de uma cirurgia por ano para corrigir um atentado a facada de um antigo militante do PSOL que é apoiado pelo PT. Então você tem todo um enredo que já passou da fase jurídica. Parece que a gente está vivendo um pesadelo
político de perseguição a uma pessoa que não se rompeu aos caprichos de determinadas outras pessoas. Nas negativas da prisão domiciliar, ele cita o risco de fuga. O senhor concorda com isso? Como é que tem risco de fuga? Quando ele teve em prisão domiciliar, tinha tornozeleira eletrônica, você tinha agentes ali, né, Michele? Não só no portão, mas em volta de casa. Vistoria do imóvel também, 2 vezes por dia, 6 da manhã e às 20 horas eles entravam para fazer vistoria, para ver se estava tudo ok no terreno. As entradas e saídas da casa também, eles faziam a vistoria dos carros. Não tem como sair, vai ser abduzido? Não tem como. A polícia está ali fora o tempo todo, né? A gente tinha ali também a violação dos direitos da minha filha, de 15 anos de idade. Eu não poderia receber amigos para fazer trabalho de escola. Tudo tinha que pedir autorização. Então, nossa casa é um presídio. Não tem como ele fugir. O fato ali isolado, que aconteceu dele mexer, a gente já foi comprovado, a medicação que ele tomou causou alucinação, ele achava que alguém estava ouvindo. Se ele quisesse, na cabeça dele fugir, ele teria cortado, violado ali a tornozeleira. Ele mexeu por curiosidade, porque ele não estava em casa, estava cumprindo a agenda eleitoral do partido. Então foi um momento, ele só ali, não sei o que aconteceu com ele, não justifica ele estar ali, até porque ele estava nos Estados Unidos, ele voltou, ele não precisava ter voltado. Se ele quisesse ter feito isso, ele teria feito há muito tempo. Ele vai fazer isso debilitado, tomando medicação. Pelo amor de Deus, sem consciência, gente. Tem que ter bom senso até para... De perseguição, ele sempre se preocupou em ser ouvido. Olha só, nós sofremos um atentado em 2018, né? Ele está vivo pela misericórdia de Deus. A facada era para a morte. Então, assim, não tem como você viver bem achando que está tudo bem. Até o que nós estamos vivendo é uma perseguição política. É uma perseguição exacerbada. Existe o presidente Lula disse que vai vetar o PL da dosimetria e provavelmente esse veto vai vir amanhã. Vai prejudicar, inclusive, o ex-presidente. O que a senhora acha disso? Olha, eu não quero dar minha opinião aqui, até porque está tudo errado. Tá? Não teve golpe. Quem tem aí 2 neurônios já sabe que isso não aconteceu. Não existiu isso, então vou falar para você do início de tudo. Meu marido estava nos Estados Unidos. Então não vou nem comentar isso, vou deixar isso para o Congresso. Eu estou aqui para falar do meu marido, da saúde dele, da minha preocupação como esposa. O filho aqui também, nós estamos preocupados. Se acontecer alguma coisa com meu marido, a responsabilidade sim é da instituição. Existe a possibilidade da família pedir a transferência para a Papudinha, já que o ministro... Ele não tem que estar na Papudinha, ele não tem que estar em superintendência, ele tem que estar em prisão domiciliar, assim como o ex-presidente Collor. Assim como outros bandidos, traficantes que têm esse privilégio de estar em casa. E vai ser pedido um novo... Sim, vamos analisar aqui com a defesa. A gente vai agora para a superintendência. Vamos ter uma reunião lá também com o perito. E eu preciso ir para casa porque eu preciso preparar o jantar dele, tá? Obrigada. Daí acompanhamos nesse momento entrevista coletiva do médico de Jair Bolsonaro, médico cardiologista, o Brasil Caiado, e depois, na sequência, entrevista da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de seu filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ex-vereador pelo Rio de Janeiro. Relembrando aqui para você que chegou pelas ondas da rádio e já pegou ali a entrevista coletiva acontecendo, quando o médico falou, ele disse que o ex-presidente foi submetido a 3 exames, que foi uma tomografia, uma ressonância magnética e um eletroencefalograma, e que esses exames indicaram uma lesão frontal e uma lesão na têmpora direita, externa, na área externa. Internamente não há lesão alguma. E aí ele passou a falar a respeito da investigação que agora a equipe médica faz para entender o que teria acontecido com o ex-presidente para ele levar uma queda. Porque eles identificam, o diagnóstico é de 3 sintomas que estão sendo investigados. Um deles é o desequilíbrio, outro é a tontura e o terceiro é uma oscilação de memória. A primeira linha de investigação da equipe médica é que isso seja decorrente da interação de medicamentos fortes, 3 medicamentos que o ex-presidente tem tomado em doses bem fortes depois do procedimento a que foi submetido à anestesia no nervo que
dar a ele aquela crise de soluço e que não foi suficiente para encerrar definitivamente a crise de soluço, mas com a interação desses 3 medicamentos conseguiu amenizar. A equipe médica ainda avalia se agora eles diminuem essa dose medicamentosa e colocam o presidente numa situação degradante de soluços muito mais corriqueiros e graves, crises que duram horas e horas, ou se eles mantêm a interação dos medicamentos com o risco do presidente continuar com tontura, com desequilíbrio e com oscilação de memória. E isso, segundo o médico, agora vai ser compartilhado com a equipe médica da Superintendência da Polícia Federal. Na sequência, falou Michele Bolsonaro, falando mais uma vez que ele precisa ir para casa, que ele precisa de cuidados permanentes. Foi isso o resumo de tudo. Vamos lá, comentários aqui do nosso time. Alan Gani. Olha só, a Michele Bolsonaro traz elementos muito importantes durante essa entrevista. Primeiro, ela fala de uma situação de solitário. O Bolsonaro fica praticamente todo o tempo sozinho. Isso é solitária, isso é a prisão máxima. Quando você quer punir os bandidos mais perigosos dentro da cadeia, onde todos temem ir? Para uma solitária. Então, isso é uma situação de solitária, né? Então, acho que isso daí precisa ser revisto. Outro ponto que me chama a atenção na entrevista dela é em relação à tentativa de tirar a tornozeleira eletrônica. Não me parece crível que ele estava tentando tirar para fugir, até porque a casa deles estava absolutamente cercada pela Polícia Federal. Não faz o menor sentido uma pessoa com o estado de saúde dele, tomando uma série de medicações e com um arsenal de armas ali, de policiais, como é que ele ia fugir? Né? Então não faz sentido essa tese também. Portanto, eu vejo que a prisão domiciliar por conta da razão de saúde de Jair Bolsonaro é a mais adequada. Caso contrário, outro ponto que o Carlos Bolsonaro traz na entrevista, fundamental, Koba, ele precisa de um monitoramento de alguém ali perto dele, mas não é simplesmente, como ele falou, alguém olhando para a cara dele 24 horas. Se eu ficar olhando para a cara do Jair Bolsonaro 24 horas, eu não sei avaliar se ele está com problema de saúde ou não, porque eu não sou médico. Mas alguém que consiga identificar se ele está tendo algum tipo de alteração e levar para o hospital. Fala, Piperno. Quando alguns presos ilustres, né, como o Valdemar da Costa Neto, o Zé Dirceu e tal, ficaram presos na Papuda, eles ficaram presos juntos, né? Então não tinha o Paulo Maluf, né? Não tinha aquele ambiente de solitária ao qual o Carlos Bolsonaro se referiu e o Alan agora citou. Dos casos, por exemplo, dos presidentes Lula e Bolsonaro, isso acontece. Os dois ficaram em dependências da Polícia Federal, que não são presídios, foram dependências que tiveram lá uma sala e tal, adaptados para receber esses presidentes. Eles não estão em colônia de férias, eles estão lá, ele no caso agora, está lá cumprindo pena. E não existe no sistema prisional brasileiro algum preso, algum detento tal, que tenha assistência 24 horas de alguém ali, né? Olhando para ele para avaliar se ele, enfim, quais são as reais necessidades dele. Outra coisa, quando eu me referi à falsa simetria entre os casos de saúde dele e do Collor, é preciso que se lembre uma outra coisa. O Collor, a defesa do Collor também argumentou, e foi constatado isso por meio de laudos, que o Collor também tem Parkinson. Coisa que, felizmente, o Bolsonaro não tem. Tomara que nunca tenha. E que é algo que requer também um acompanhamento diferente, né? Então, quando a Michele, o Carlos falam, porque os dois têm apneia, é verdade. Mas o Collor não tinha só isso. O Collor também tem Parkinson, infelizmente. Além da questão de transtorno bipolar e tal, tem alguns outros problemas. Então, quando na intervenção anterior, eu falei da falsa simetria, também é isso. E você, senhor Kriegner, ali nessa entrevista, vários assuntos que a gente já tinha comentado aqui na nossa primeira hora, hein? Exato, foi trazendo de volta, né, a própria Michele Bolsonaro, também o Carlos mencionou, mas também o médico, né? Trouxe a questão do critério técnico e científico da seriedade do caso do presidente Bolsonaro e como que a atual infraestrutura em que ele se encontra é inadequada. Ele mencionou isso.
Então, se o médico está dizendo que é inadequado, se o médico está dizendo que não são bons as condições em que o presidente Bolsonaro se encontra, qual é o argumento, e eu repito essa pergunta, que permanece no ar sem resposta. Qual é a fundamentação jurídica, justificação jurídica para dizer que é impossível que ele seja levado à prisão domiciliar? As falsas simetrias, Piperno, você trouxe aqui, elas não são tão falsas assim, não. E se a gente quiser fazer uma comparação até para fazer a prova de ferro aqui, se a gente olhar no caso do presidente Lula, que ficou na Polícia Federal ali em Curitiba, o presidente Lula tinha a cela dele, ele tinha televisão na cela, ele tinha uma esteira ergométrica para cuidar da saúde dele. Bolsonaro tem televisão. Ele tinha também a visita, ele tinha acesso a todas as reuniões, levavam para ele as reuniões de direção do PT, o pessoal dos vídeos, faziam isso, faziam os advogados, e vou dizer mais o que tem aqui a diferença. Ele tinha a visita dos próprios médicos. Não era um médico designado pela Polícia Federal, pelo STF, não. Era o médico particular do presidente Lula, cuidava do seu paciente. Isso, você pergunta para mim. Vamos dar a informação completa? Se você quer saber a minha opinião, se isso era errado ou não, não é errado. Eu acho que a pessoa tem que ter direito ao atendimento médico. Por que então Bolsonaro não pode ter os médicos dele cuidando dele? Vamos dar a informação completa? Já foi falado algumas vezes. Os médicos do presidente Bolsonaro podem entrar para atendê-lo sem a solicitação de autorização da Polícia Federal. Isso foi, aliás, desculpa, do STF, isso já foi liberado. Não foi liberado que os médicos ou enfermeiros ou quem seja permaneça ali. Essa é a questão. Marcar consulta. Visita para permanência. E nós estamos falando de uma pessoa que, na época, o presidente Lula, quando foi preso, ele não apresentou nenhum tipo de condição que representasse um perigo iminente, que ele estivesse ali à beira de uma crise. Nós estamos vendo o presidente Bolsonaro à beira de crises e está sendo negado a vigilância completa de um médico. O que o Alan trouxe aqui da questão de ter a diferença entre você ter um policial e você ter um médico olhando é fundamental. A gente vai dizer que o policial lá, ele na maior boa vontade, mas só se o presidente sair gritando, pedindo ajuda. Mas até ele conseguir gritar e pedir ajuda, pode ser que seja tarde demais. O que nós estamos falando aqui é pena de morte ou não é? Brasil tem pena de morte? Se tem, então está sendo bem feito o que está acontecendo lá com o Bolsonaro. Nossa, se não tem, então aí a gente está fazendo uma violação gigantesca, não só de direitos humanos, mas também de politização. Nossa, então, minha gente, se há uma violação gigantesca dos direitos humanos do presidente Bolsonaro, imagina então quantas centenas de milhares de violações há em relação a outros presos. Não, mas não tem. Mas quem está negando? Cuidado disso. Não, mas quem está negando? Mas tem o STF. Nós temos uma crise carcerária gigantesca. Agora, não é porque tem todo mundo que pode ter em todo qualquer um. Então, agora a direita reconhece que é um problema de direitos humanos dos presidentes brasileiros. O que você está falando é que se todo mundo pode, está tudo bem. É isso. Não, eu estou dizendo, é um presidente da República tendo tratamento diferente. Collor diferente, Lula diferente. Todo mundo diferente. Nós vamos esperar ele morrer? É isso? Ele tem pena de morte, então. É pena de morte. Condenado a pena de morte. Não, o STF autorizou o condenado a 24 anos de cadeia que os médicos possam entrar sem solicitar permissão especial ao STF. Os médicos podem sim. E como que o médico vai saber que ele caiu à noite? Ué, mas vem cá. Como é que o médico vai saber que o médico durma com ele? Respiratória? Quero 24 horas. Ele precisa disso. O médico está dizendo que ele precisa de acompanhamento 24 horas. Nem que seja um aparelho. Ele não tem esse tipo de acompanhamento. Ele tem como acionar. Ele tem a campainha lá para acionar. Cuidados. Ele não está em condições, Piperno. Olha o que aconteceu, o relato que está acontecendo. É isso que eu estou dizendo. Qualquer pessoa que não esteja inflado por paixões políticas ou posicionamentos ideológicos, entende que nós estamos falando de uma pessoa que não consegue sair correndo no portão para fugir, que não consegue sair pedindo ajuda. Não é uma questão de, vamos defender o líder da direita. Não. Nós estamos falando de um ex-presidente da República. Se fosse o Lula nessa situação, eu estaria falando absolutamente a mesma coisa. Todo mundo tem direito aos direitos humanos, tem que respeitar. Agora, um ex-presidente da República que está sendo condenado a esse tipo de tratamento diante de parecer médico, é pena de morte. Não, o médico... Fecha aí, Piperno, vai, pra gente seguir. Existe sim um parecer médico e existe, inclusive, médicos da própria unidade, conforme foi dito aí. Então, 40 minutos para o médico chegar. Isso é emergência? Existem médicos lá. A
questão ali que foi trazida pela ex-primeira-dama é que está ineficiente essa equipe médica, porque... Não, 40 minutos. Ela não é uma... Fala aí, Piperno. Digamos que ela não tem uma avaliação... Mas o relato do familiar importa muito. Claro que importa, mas eu diria que a avaliação dela não é exatamente assim de ela total isenção. De 40, uma demora de 40 minutos. Até que seja isso provado o contrário. Você tem que concordar comigo que isso é prova de ineficiência. Ou você acha que está tudo bem uma pessoa idosa cair no chão em 40 minutos? Eu diria para você que essa é a versão dela. Ô, Piperno, por que... Não, vai lá. Fala. Você vai falar, por que não uma prisão domiciliar? Qual que é a tua resistência em relação à prisão domiciliar? Porque eu não vi até agora elementos que confirmem isso, que exijam isso. É a versão da Michele Bolsonaro, mas é a versão da única pessoa que pode reclamar, porque não vai ter nenhum agente da Polícia Federal reclamando, não vai ter o próprio presidente desmaiado reclamando, é ela que foi lá visitar e viu o horário ali não batendo de acordo com um atendimento urgente. Foi o que disse há pouco a ex-primeira-dama. Vamos seguir.